A vida de um dos principais escritores e juristas brasileiros contada em livro. Fran Martins, O Escritor e o Mundo. Foi escrito pela jornalista Ângela Barros Leal e ela é a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Ângela? Tudo bom. Ângela, como é que foi esse processo de concepção do livro, né? A família lhe convidou para você escrever a biografia de Fran Martins. Conta um pouco desse processo. Em 2013, ano passado, a família, tanto o Ivan Martins, que é o filho dele, como o Estênio Martins, que é o neto, me convidaram para escrever o livro, reunindo tudo que havia sobre o pai e o avô, que faria 100 anos no dia 13 de junho de 2013. Eles me disponibilizaram muito material, eles têm muita coisa sobre Fran Martins, sobre o Dr. Fran, e eu tive acesso a esse material. Além disso, houve também uma série de entrevistas, depoimentos feitos por pessoas que conheceram, que conviveram com Fran Martins e que também iriam ser incluídos nesse livro. Eles me deram um tempo razoável para poder produzir, porque era muito material para ser lido, todos os livros dele da área literária, e eu tentei ler o máximo de todas as crônicas que ele escreveu também no jornal. Sobre a parte de direito, essa ficou mais a cargo das pessoas, dos juristas que fizeram os comentários sobre a obra dele. Esse livro ficou pronto, o projeto gráfico foi organizado pela Patrícia Veloso, da Terra da Luz Editorial, tratamento de fotos e tudo, chamou a equipe para fazer e ficou realmente um livro bem interessante. Fala um pouquinho de Fran Martins. Quem foi Fran Martins? Qual a importância dele? Não é? A relevância dele, do trabalho que ele realizou aqui no Ceará e a importância para o Brasil também. Quando eu comecei o livro, eu só conhecia um aspecto do Fran Martins, que era o Fran Martins escritor, o literato, o líder ou um dos líderes do grupo de clã, mas esse aspecto dele estritamente voltado à literatura. Eu não conhecia o Fran Martins jornalista e não conhecia o Fran Martins jurista. Embora nessas duas outras esferas ele tenha muito renome, como eu fui descobrindo ao longo da pesquisa. Eu não fiz uma divisão no livro de aspectos, um perfil dividido em 3. Não optei por esse caminho. Eu fiz uma narração cronológica, acompanhando a vida dele, e copiei, de certa forma, um recurso estilístico que ele utilizou em um dos livros dele, chamado Mundo Perdido, que é o do contraponto. Uma abertura de capítulo falando sobre o tempo de hoje, real, e fazendo o flashback, voltando para um pedaço da história dele, conduzindo para entrelaçar os 3 momentos da vida dele. Como é que se deu essa pesquisa? Eu li os livros, todos os livros dele de literatura, desde o Manipoeira, que foi o primeiro livro que ele escreveu com 17, 18 anos, e foi publicado quando ele tinha de 19 para 20 anos, com um prefácio do Leonardo Mota, que nunca fazia prefácios, mas fez para ele, de um garoto, que era um garoto mesmo, contando histórias do Juazeiro do Padre Cícero. E li todos os livros na ordem em que foram publicados. Os 2 últimos, que foram póstumos, um deles já tinha sido publicado em crônica, em forma de crônica, no jornal Estado, que se chama Pireu, Ida e Volta, são crônicas de viagem, e o outro que é uma espécie de continuação de um romance que ele tinha escrito nos anos 40. Ele escreveu como se fosse um romance longo, publicou uma parte dele, com o título de Estrela do Pastor, e não publicou a segunda parte do livro, não considerou importante. Nas entrevistas ele dizia:
deve estar por aí o livro, os originais. Mas, após a morte dele, a esposa dele, que também era escritora, Dona Lúcia Martins, localizou esses originais e foi publicado, com o nome de Nós Somos Jovens, a segunda parte do livro. Li também todas as crônicas dele, disponíveis no jornal O Estado, em meados para final dos anos 1950. Todo esse material, especificamente essas crônicas que pouca gente tinha acesso, você tinha que ir lá na biblioteca pública, procurar naqueles jornais antigos para encontrar as crônicas e ler, foi depois digitalizado a pedido do Ivan, que é o filho dele, para ser disponibilizado em um portal. Para fazer a parte dele na área jurídica, eu conversei com editores da editora a qual ele era ligado, que publicava o livro dele, especialmente o Curso de Direito Comercial, que é um livro que ele publicou a primeira vez em 1957 e até hoje ainda continua constantemente com reedições. Está já próximo da 40ª reedição. É um livro clássico da área do direito. Que fatos assim mais marcantes, né? Você que mergulhou aí nessa pesquisa, fatos mais marcantes da vida de Fran Martins que realmente lhe tocaram, que te chamaram a atenção? Do ponto de vista pessoal, estritamente pessoal, foi o fato dele ter perdido a primeira esposa no parto. Ela morreu quando nasceu a primeira filha, que é a Taizinha. Então, isso daí me impressionou muito. Antigamente, eu digo pelos anos 40, as pessoas até costumavam ter o bebê em casa e tudo. E ela foi para o hospital, ter a criança no hospital. E mesmo assim, foi uma fatalidade que ela faleceu, tinha 21 anos de idade, né? Então, para mim, isso foi uma coisa assim meio impressionante dele ter perdido a esposa dessa forma, com a neném pequena que ficou aos cuidados da mãe e da irmã dele, né? Do ponto de vista dele, escritor, o que mais eu acho importante, que até hoje continua como um ponto relevante, era a preocupação dele de vencer a fronteira do Estado. Ele constantemente batalhava para ter os livros dele publicados no Sul, por editoras de renome nacional. Ele não entendia por que um escritor do Rio ou de São Paulo era um escritor nacional e por que um escritor do Nordeste ou do Norte era um escritor regional. Ele se preocupava muito com esses três aspectos da produção, da própria feitura do livro, de escrever o livro, a parte da produção gráfica, da impressão do livro, que ele entendia muito sobre o assunto. Ele foi, inclusive, diretor da imprensa do Ceará, imprensa estadual, e ele se preocupava com a questão da distribuição, porque o que adianta você lançar o livro para meia dúzia de amigos, para 100 conhecidos, e o livro não conseguir vencer essa barreira. Ele constantemente batalhava por isso, tanto que na revista Clã, essa é uma das preocupações dele. E fala um pouco da revista Clã. Eu trouxe até uns exemplares para mostrar, que a primeira é uma edição facsímile, que foi feita pela universidade com o apoio da LM, construtora, que vai do número 0 da revista Clã, em dezembro de 1946, passa para o número 1, já tendo à frente o Fran Martins, e prossegue até o que parecia que seria o final, que foi o número em homenagem aos 40 anos do movimento, mas ainda houve o último número, de dezembro de 88, que tratou do Milton Dias, quando Milton Dias faleceu. Então, é uma revista muito atual, até hoje
você lendo, você se identifica com as questões dela, como que pode estar disponível em bibliotecas, na biblioteca pública, na biblioteca da Academia Cearense de Letras, e o livro que a família não vai comercializar, mas distribuiu para bibliotecas, está distribuindo para bibliotecas públicas, de escola, de universidades, para que todos tenham acesso, além da possibilidade, logo breve, do acesso virtual, através do portal que está sendo criado. Ângela, muito obrigada pela sua participação, parabéns aí por esse belíssimo trabalho, né? Fran Martins, O Escritor e o Mundo, um livro belíssimo e que conta a história desse importante jurista e escritor brasileiro, cearense, né, que nos orgulha. E parabéns aí por esse belo trabalho, viu, que você tem desenvolvido, tá? Muito obrigada e obrigada pelo convite. Obrigada. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima. Até lá.